hoje o nosso assunto é esse, argumentos de negociação. Mas eu entendo que a gente precisa de uma base, mas eu vou falar rapidamente a base e vamos para a parte de argumentos mesmo, ou seja, que coisas a gente pode falar com o nosso cliente, tá certo? Para entender um pouco como a gente deve se portar no cliente, é interessante entender como a cabeça dele e a sua funciona, tá certo? O nosso cérebro tem partes diferentes, tá certo? E o que eu queria ressaltar aqui é que o neocórtex, que é o verdinho aí, é o que faz de nós seres humanos, tá? É o que diferencia o nosso cérebro dos animais, de qualquer outro ser vivo que tem um cérebro, é o neocórtex. Alguns animais têm neocórtex, mas muito pouco desenvolvido. O que é que o neocórtex faz? Linguagem, por exemplo. Por isso que a gente fala. Tem a capacidade de guardar informações, manipular essas informações. Isso é que o neocórtex faz. E por isso ser tão nosso, a gente tem a tendência de usar muito o neocórtex. Mas a gente vai aprender que é o sistema límbico, que é muito presente nos animais também, que é responsável pela emoção, é o sistema límbico que decide. É por isso, por exemplo, que a gente, com o neocórtex, ou seja, com muitas informações, a gente entende que deve reduzir as gorduras, por exemplo, por causa dos riscos cardíacos, mas na hora daquele cheirinho de churrasco, né? O que é que acontece? O sistema límbico é que decide, a emoção não tem nada a ver com os índices do Ministério da Saúde, só tem aquela carninha cheirosa e a gente vai lá e come. O cliente também é assim, ele decide pelo sistema límbico, então é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Nos argumentos a gente vai falar muitas coisas racionais, a gente vai mostrar para o cliente o porquê das coisas. A gente vai chamar a atenção dele para coisas que são óbvias para a gente e que talvez ele não esteja se atentando. Mas não esqueça, se a gente for racional demais, o cliente não vai decidir comprar, porque ele decide pelo sistema límbico. Então, desde a apresentação a gente precisa ter um equilíbrio entre o que é racional e o que é emocional. A gente sim deve dar informações e a nossa apresentação é rica em informações. Informações verdadeiras, informações fundamentadas, mas exatamente por essa riqueza a gente fica preocupado em dar essa riqueza para o cliente, preocupado com que o cliente entenda. E acontece o quê? A gente joga muita racionalidade, mas o cliente decide pela emoção. Isso também responde, isso é o porquê de que muitas vezes pessoas menos preparadas, ou seja, com menos informação, vendem. E vendem mais do que outros tão bem preparados, mas que se atêm somente à informação, à técnica, aos porquês que o nosso produto é excelente, os porquês que aquela família deve ter o nosso produto. Vamos passar por algumas técnicas básicas, mas sem dúvida a primeira é ame nosso produto. Nada que eu vou falar hoje aqui, nada que eu vou falar nos segmentos, eu vou dividir o vídeo em segmentos, que eu vou falar sobre argumentação, tem efeito se você realmente não amar o nosso produto. Isso é algo entre você e você. Não tem nada a ver com o seu patrocinador, não tem nada a ver com o que você diz boca para fora. É dentro. Você tem que se perguntar, eu amo realmente os produtos que eu vendo? Porque a gente vai falar argumentos que, se não tiver amor, vai ser simplesmente técnica. Perceba uma coisa, vamos fazer uma analogia muito simples. Quem tem irmão ou irmã aqui? Vamos lá, Disseu, você tem irmão ou irmã? Irmã. É difícil para você, você precisa se preparar para defender a sua irmã de uma briga? Não.
Você não sabe nem o que vai falar, mas você vai falar. Porque você ama a sua irmã. Então é muito simples a gente argumentar. E perceba que eu nem falei um assunto. Não importa. Não importa nem se ela tem razão ou não. Vai ser fácil argumentar. Porque você ama a sua irmã. É fácil a gente chegar para o nosso cliente que tem uma criança pequena e argumentar. E com paixão, sabe, quase a gente não fala isso, mas o coração quer falar. Você não está entendendo? Bem-vindo. Você não está entendendo que você está dando algo ruim para os seus filhos? A gente quer quase dizer isso, né? Por causa da paixão. Com paixão, os argumentos funcionam. Sem paixão, não. Então, a primeira base para a argumentação é amar o produto. E se você ama o produto, você está ali para dar o melhor para o seu cliente, mais do que ganhar dinheiro. Porque quem é que ganha mais? É você ou o cliente? Você entra numa negociação, se você é um vendedor, você entra numa negociação para ganhar R$500 aproximadamente. Se você é um promotor sênior, R$1.000, R$1.500. E o cliente ganha o quê? Qualidade de vida, né? É um termo que a gente usa muito, mas mais do que isso, ele ganha vida. Percebe que ele vai viver mais tempo? E percebe que o tempo que ele viver, ele vai viver melhor? O que é mais caro? R$1.500 ou um dia de vida dele? Imagine muitos dias de vida dele. Então, naquela negociação, você não está lá para ganhar R$500.000, não. Você está para quê? Então, olhe para o seu cliente. Olhe para o seu cliente. Ontem eu vi um vídeo de Flávio Augusto. Perguntaram para ele sobre como ele escolhe os parceiros dele, como ele recruta, né? E ele disse assim: eu cuido dos interesses dele e aí os meus parceiros vão ser fiéis. Quanto mais eu penso nele, mais eu estou pensando em mim. Quanto mais eu penso em mim, mais eu estou pensando, menos eu estou pensando em mim, né? Então, essa mesma lógica, essa mesma argumentação serve para o nosso recrutamento, mas o nosso assunto aqui é cliente, serve para o nosso cliente. Quanto mais você pensa no seu cliente verdadeiramente, eu não estou falando de fingimento não, eu estou falando de verdade. Quanto mais você pensa nele, o que é melhor para ele, mais do que eu quero vender um conjunto maior, não. Quanto mais você pensa nele, mais confiança ele vai sentir, mais fácil vai ser vender para ele. Porque a gente se sente bem de comprar com alguém em um ambiente que a gente se sente seguro, que a gente sente verdade. E se você está exalando verdade, bem-vindos. Se você está exalando verdade, o seu cliente vai sentir verdade. Então, respeite o seu cliente, deixe ele falar, entenda as necessidades dele. Às vezes a gente se põe numa negociação para mostrar tudo que a gente sabe. Mas se a gente entrou pensando nele, pensando em mudar a vida dele, a gente vai ouvi-lo. Para entender quantos filhos ele tem, se tem netos, se não tem, se almoça em casa, se não almoça, qual é a possibilidade dele deixar de almoçar na rua para almoçar em casa. Só se a gente ouvir, só se a gente respeitar o nosso cliente. Qual foi a primeira coisa que eu disse que é base para a argumentação? Amar o produto, amar, realmente conhecer e amar o que você está vendendo. Se você conhece o que você está vendendo, se você realmente ama o que você está vendendo, se você experimenta todo dia em casa usar o produto que você está vendendo, falar com confiança é fácil, percebe? É muito fácil falar com confiança, é muito fácil olhar nos olhos do cliente e dizer: poxa, você não tem noção o que é comer um peixe nessa frigideira aqui, simples. O que é fazer uma paeja na nossa peça de 36 centímetros. E você está falando de verdade, por quê? Porque você fez, né, Cleiton? Cleiton falou uma lagosta exatamente porque comeu. Pois é, então é fácil.
falar com confiança. Perceba que se você está lá para ajudar o cliente, se tua postura é ajudar o cliente, não tem para que ficar nervoso. A gente fica nervoso numa briga, numa disputa. Mas se você está lá para ajudar, a calma deve pairar. A calma deve pairar durante a negociação. Você vai ter tranquilidade. Ah, Paulo, mas eu não estou sentindo tranquilidade. Ok, respire. Você não precisa falar o tempo todo. Você não precisa ter respostas para tudo imediatamente. Pare um pouco, respire, beba uma água. Estar calmo durante a negociação é fundamental. A gente falou em amar o produto, a gente falou em respeitar o cliente, em amar o cliente, em estar dando algo para ele que você sabe que realmente é bom. Sendo assim, você vai entender as necessidades dele e oferecer poucos produtos para ele. Perceba, eu vou falar duas coisas distintas aqui. Eu vou falar em citar vários produtos e eu vou falar em oferecer poucos produtos. No máximo 3, normalmente 2. Ou seja, você vai convergir para o que o cliente quer e o cliente precisa. Você vai convergir. Só que você só converge se você ouvir, se você entender o cliente. Eu não estou falando de entrar numa casa e pré-julgar, porque uma casa que tem um casal só precisa de que produto? Não sei. Pode ser uma frigideira, pode ser um conjunto de 7, pode ser um conjunto de 18. Depende de muitas coisas aí. Depende da necessidade deles, se eles recebem pessoas na casa dele ou não. Depende de muitas coisas. Então você vai ter que ouvir e vai convergir para 2 possibilidades, no máximo 3. Nunca menospreze a sua última opção, que é a frigideira. Tá? Então nada de, na negociação, dizer a peça avulsa não vale a pena. Será que não vale a pena? Quantos clientes com uma frigideira a gente tem que são super satisfeitos e não tem mais porque não pode? E mais, quantos clientes que compraram uma frigideira fizeram uma nova compra? Então, não feche as possibilidades de uma frigideira. E na hora que o cliente está pronto para fechar, a gente sempre brinca, na hora H, beije. Muitas vezes a gente está nervoso, a gente está tenso, e quando o cliente está pronto para fechar, o que é que acontece? Você para, você bloqueia, é o famoso deu branco na hora da prova. O cliente diz assim, aceita Mastercard? Então, o que ele está dizendo? Quando ele pergunta se aceita Mastercard. Ele está dizendo, por favor, me venda agora que eu tenho um Mastercard no meu bolso. Não é verdade? E você diz aceita e começa continua argumentando. Não. Agora é o momento de passar o cartão. Da mesma forma no boleto. Quando ele vê a possibilidade do boleto, é possível no boleto? Sim. A sua próxima ação é o quê? Abrir a mochila, pegar o formulário e perguntar o endereço dele, que é um dado menos crítico. A gente vai antes para o mais simples. Qual é essa rua mesmo? Enfim, beije. Se ele tiver que regredir, ele regride, mas você não. Bom, vamos falar um pouco do preço. E para entrar no preço, você tem que se preparar antes. Sem dúvida, o preço é o nosso maior problema em termos de o que o cliente reclama. Tem várias coisas e a gente vai ver algumas coisas, mas normalmente o cliente reclama do preço. E o cliente reclamar do preço, eu não estou dizendo que é o problema dele, eu estou dizendo que ele diz que é o problema dele. Ok? É a coisa mais fácil de ser dita. Eu não tenho dinheiro. Normalmente não é verdade. É tanto que ele compra. Mas é o que ele diz. Então, dado que ele vai falar em dinheiro, a gente tem que se preparar, a gente tem que preparar o cliente para a parte do dinheiro. Não vou falar hoje da parte da apresentação em si, ou seja, as coisas que a gente faz na apresentação, a construção do preço que a gente faz na apresentação para ajudar nessa argumentação de preço. Mas no momento da negociação, quando você vai apresentar os produtos, você vai citar todos, ou seja, desde do 18 peças para baixo. Pablo, mas é uma casa miserável. Tudo bem, cito de 18 peças.
cite. Eu não estou nem dizendo que você precisa dizer o preço. Se é uma casa de classe média para cima, você já pode até dizer o preço. Mas cite que existe. Porque as pessoas têm tendência a ir para o centro. Quando você faz uma pesquisa política, você nunca pode fazer uma pesquisa política com opções ímpares. Por exemplo, o prefeito atual é muito ruim, ruim, regular, bom ou ótimo. Se você fizer assim, e nenhum instituto de pesquisa faz assim, a maioria das pessoas vai para o regular. É meio. Então você tem que ter um par. Muito ruim, ruim, bom ou ótimo. Então as pessoas têm que se posicionar. Pode ser que ela fique nos extremos, se gosta muito ou se desgosta muito, mas normalmente ela vai ter que opinar entre bom ou ruim. A mesma forma é o nosso cliente. Se eu digo para ele que depois da minha conversa ele entende que tem 3 conjuntos só, que é o de 10, o de 7 e o de 5, ele tende a comprar qual? O de 7. É o de meio. É o meio. Mesmo que ele tenha plena condição de comprar um de 10. Aí você começa a descobrir por que você entra numa casa tão abastada, que gosta de culinária e tem vendido conjuntos menores. Você nem citou o de 18. Eu sei que isso acontece com vocês. Então, meu convite é, cite mais. Porque quando você diz que existe o de 18, o de 15, o de 10, o de 7 e o de 5, eu estou até excluindo aqui o de 8 e o de 5 complementar, o meio é onde? É o 10. Ele tende a ir mais para o meio. Do maior para o menor, a gente vai apresentando preços maiores até preços menores, e durante a apresentação, desde o começo e também durante a negociação, você tem que usar o gatilho da antecipação. Vocês podem estudar um pouco mais sobre isso, mas eu vou explicar rapidamente. O gatilho da antecipação é quando em diversos momentos você diz: Dona Maria, você está com sorte, porque caramba, ainda bem que aquela visita que a gente marcou não deu certo, porque eu vou poder fazer uma promoção para você fantástica. E segue na apresentação. Ela vai dizer qual? Não. Já eu digo, é o gatilho da antecipação. A pessoa fica ansiosa pelo momento que você vai dizer: eu posso fazer algo por você. Certo? O gatilho da antecipação deve ser usado em toda a apresentação, desde o começo. Tudo bem? Toda vez que a gente for fazer as exceções, e vocês sabem que a nossa negociação parte por exceções, a gente tem, vendendo o conjunto de 10, a gente tem a opção de dar algum produto para o nosso cliente, vendendo de 7 tem outra opção, a gente pode vender o de 5 e fazer um upgrade, a gente tem as nossas negociações, correto? Sempre que você fizer uma negociação, ou seja, uma exceção, você tem necessariamente, anote em negrito, que justificar. Se você não justificar a exceção que você está fazendo, a exceção tem efeito contrário. Qual é o efeito positivo da exceção? O cliente está comprando de 5, por exemplo, e numa promoção específica eu estou fazendo do de 7, correto? Exclusividade. Ele sente, poxa, que bom que eu não comprei no mês passado e comprei nesse mês que existe essa promoção. Ou comprando de 7 leva a máquina de salada, por exemplo. Mas se você não explica, se você só diz o seguinte: olha, se tu comprar o de 7 você leva a máquina de salada, isso traz fraqueza à negociação. O cliente entende que você tem toda a flexibilidade do mundo. E quando ele te pressionar e você não tiver a flexibilidade que ele pensa que você tem, a negociação acabou. Se ele pensar que você pode fazer algo que você efetivamente não pode fazer, porque você mostrou que tinha flexibilidade, a negociação acabou. Por exemplo, se o cliente achar que pode mexer no preço, ok? Por exemplo, o nosso conjunto de 5 é 6.840. Se ele achar que você pode baixar do jeito que você quiser, a 4.000, porque lá na frente você mostrou muita flexibilidade, e ele disser assim: cara, eu tenho 4.000 à vista. E você diz: olha, infelizmente eu não posso. E ele achar que você está mentindo, não importa o que você faça por ele. Não importa a sua capacidade de negociar, não importa nada, você perdeu. Agora, ao mesmo tempo, se o cliente confia em você, ou seja, ele entende que
A flexibilidade que você tem é por causa de algo específico, por causa de uma promoção, por causa do mês das mães, do dia dos namorados, do dia dos pais, aí ok. Ele entende que a flexibilidade é por isso. O preço é fixo, é 6.840 e a máquina de salada é por causa do dia dos namorados, por exemplo. E perceba, fale a verdade. No sentido de que se a gente está lançando uma promoção do dia dos namorados, que é dia 12, não é isso? 12 de junho, que é segunda-feira, na terça-feira não venda para ele no preço do dia dos namorados. Isso é uma novidade para a maioria de vocês. Isso vai causar um efeito magnífico nas próximas negociações. Isso vai vazar. Que o cliente tentou e você não conseguiu. E nas indicações dele, a flexibilidade que você tiver, as indicações vão saber que se não fechar hoje, ele não vai ter mais. Então assim, siga bem a orientação do seu Joint Venture distribuidor para saber quais são as campanhas promocionais que a gente tem e justifique. Entenderam essa parte de justificar? Ok, Nelly? Ótimo. Justifique sempre. E use o gatilho da perda também. Eu falei do gatilho da antecipação e também o gatilho da perda. Se eu estou justificando uma promoção, você pode ganhar algo. Eu tenho que mostrar para ele o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o quê? Se você deixar para daqui a 10 dias, você vai perder essa máquina de salada que eu estou te oferecendo. Sabe por quê, gente? O cliente, você, o ser humano, tem duas grandes necessidades. A de ganhar mais e a de não perder. A gente funciona assim. A gente quer sempre ganhar mais e a gente não quer perder. Então, pense nisso na negociação. Se ponha no lugar do cliente, você tem que mostrar para ele que ele está ganhando nessa negociação. E também você tem que mostrar para ele que se ele não fechar hoje, ele vai perder. Tá bom. Preparação antes de argumentar o que a gente falou. Algo importante, gente. Olha essa citação aqui. Quando um possível cliente diz não, você deve saber que é aqui que começa a venda. Segundo um estudo realizado por Dr. Urb, da Universidade de Notre Dame, 46% dos vendedores desistem de fechar a venda após terem tentado uma vez. 24% desistem após ter tentado 2 vezes. 14% após ter tentado 3 vezes e 12% após ter tentado 4 vezes. 96% dos vendedores abandonam a venda antes de tentar 5 vezes. O que chama a atenção desse estudo é o que ele mesmo assegura, que 60% das vendas se concretizam após a 5ª tentativa. Então, a gente iniciou esse vídeo dizendo que a gente vai falar de argumentos de negociação. Mas para que os argumentos de negociação existem? Para deixar que o cliente gaste os nãos dele, porque ele só vai comprar na prática 60% deles depois do 5º não. E para você passar de um não para o outro, você tem que ter conversa, papo. E a gente vai falar disso hoje. Para passar de um não para o outro. Quando você falou o preço, o cliente disse, não posso, estou em reforma. Então você vai ter que usar um argumento e jogar a bola para o cliente de novo. Aí ele dá o segundo? Não. Tudo bem, está previsto, faz parte do jogo. Aí você argumenta e ele vai dar o terceiro? Não, tudo bem, está previsto, faz parte do jogo, da negociação. Então você argumenta e ele vai dizer o quarto não. E talvez no 5º ele diga um sim, ou no 6º. Por isso que a gente vai falar de muitos argumentos hoje. Quando você encontrar uma objeção, quer dizer que o cliente está interessado no produto. Você sabe por quê, gente? Você sabe por quê? Qual é o cliente que não tem jeito de recuperar? Ele é irrecuperável. Quando você está na casa, você fez a apresentação todinha para o marido e para a mulher do jeito perfeito, maravilhoso. Os dois se envolveram, você viu claramente que quem decide as finanças é o homem, por exemplo.
E aí na hora da negociação ele olha para a mulher e diz assim, estou indo dormir. E sai. Ele disse não? Ele está dando objeções para que você argumente? Não, ele saiu do jogo. Então se ele está lá sentado dizendo não, ótimo, ele está no jogo. A melhor forma de superar o não é demorar em seus argumentos. Com o tempo não parecerá ruim para o cliente. Perceba, lembra, a gente começou esse vídeo dizendo o quê? É bom o nosso produto. Eu sei que é bom para o cliente. E o cliente, com o tempo, vai perceber que é bom. Se a coisa é muito rápida, as coisas negativas estão muito acesas. Estão muito acesas porque é o preço, as contas, ele está atordoado ainda. Se você demora, se a negociação demora, e a gente vai falar em 60 minutos aqui, se a negociação demora, o que ele disse parece ridículo para ele. Ele dizer que não tem R$200 para mudar a saúde da família dele vai parecer para ele mesmo ridículo. Só que você tem que ter paciência. Então calma na negociação. Gente, você nunca sabe qual é o real motivo do não. Então suponha que ele está blefando. Então quando ele disser um não, a regra de ouro é: faça uma outra pergunta. Não entre no jogo dele imediatamente. Ok? Não entre no jogo dele imediatamente. A gente vai ver um pouco sobre preço isso. Mas a regra de ouro é: se ele faz uma pergunta para você, um questionamento para você, você vai responder com outro questionamento. A gente vai entender um pouco com um vídeo do Thiago Conce sobre preço. Olá, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, tudo jóia? Olha só, todos nós brasileiros temos uma cultura de barganha nos negócios, né? De chorar na negociação, de pedir desconto e principalmente dizer, eu disse dizer, não achar, que o preço que você acabou de passar, você vendedor, tá caro. Olha só, é muito comum em minhas consultorias e treinamentos a gente fazer um briefing com os diretores e gestores comerciais. Quase sempre esse tema aparece para ser abordado nos treinamentos. Tiago, o meu pessoal não sabe o que fazer quando o cliente fala para ele que está caro. Se isso acontece com você, acontece na sua equipe, fique tranquilo, tem cura, viu? Geralmente, os vendedores, diante de uma objeção, ou eles tentam se justificar, ou eles fazem pior, eles fogem dela. Lembrando, que a objeção, na verdade, é um sinal de que o cliente está dizendo que ele não entendeu o porquê deve pagar aquele valor por aquele produto ou serviço que você está vendendo. Ele não viu o valor naquele preço que você passou. Mas essa objeção, especificamente, é mais usada e, portanto, é mais banalizada. Pense comigo. Quantas vezes você foi comprar algo e logo depois que o vendedor falou o preço, você falou para ele: nossa, mas está caro, hein? Mesmo você não achando que estava caro. É comum a gente dizer isso e quando o cliente pega um vendedor que está despreparado, ele muitas vezes diz: olha, eu posso ver o que o meu gerente pode fazer. Ou, por exemplo, olha, mas se você for levar à vista tem desconto, hein? Ou pior, né? O vendedor fica brigando com o cliente dizendo: não, tá caro não. E o cliente fica dizendo: tá caro sim. Aí ficam lá os dois brigando e a venda não acontece. Olha só, pensando nesses clientes e pensando também em você nesses casos, eu separei 3 dicas de ouro para você poder responder para o seu cliente quando ele falar para você: nossa, tá caro o seu produto, hein, ou o seu serviço. Dica número 1 para você: fale para ele: como assim caro? Como eu disse, as pessoas falam que está caro quase que automaticamente, sem pensar. Faça com que o seu cliente pense. Lembre-se da regra número 1 de como lidar com objeções. Devolva sempre uma objeção com uma pergunta. Dica número 2, pergunte para ele: caro em relação a quê? Essa outra pergunta vai fazer com que ele pense mais ainda, hein? Quase sempre a resposta do cliente vai ser assim, ó: não é que tá caro, é que... Pronto, a gente descobriu que o preço não é o verdadeiro motivo. Lembre-se também, de que quase sempre a primeira desculpa do cliente para não comprar de você é mentira. Dica número 3, você fala para ele: não é caro, é exclusivo. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar uma loja de carros de luxo em Charleston, nos Estados Unidos. E lá estava uma Ferrari. Como qualquer mortal, eu perguntei para o vendedor o valor do carro. Depois dele me dizer, eu fiz o comentário que qualquer brasileiro de classe média faz, né? Nossa, é caro, né? E ele falou: não é caro, é exclusivo. A Ferrari, na verdade, é um alto presente. Se você acredita que merece, vai lá e compra.
Essa é uma das minhas preferidas. Principalmente se o seu produto ou serviço for de alto valor percebido para o seu cliente. Você posiciona o seu produto ou serviço e ainda não confronta o seu cliente. Ok? Então, regra de ouro é o quê? Devolve com uma pergunta para quê? Para que o próprio cliente pense no que ele acabou de dizer. Ele deu 3 dicas de o que a gente pode falar, né? A terceira dica que ele referiu-se à Ferrari também cabe para a gente, porque o nosso produto, a gente pode dizer que é a Ferrari das panelas, então cabe para a gente também, tá bom? Então a gente finalizou essa parte do nosso treinamento, que é a base para os argumentos. A gente falou de várias coisas que são fundamento, que são base para que a gente possa argumentar bem, ok? Vamos para o próximo segmento.